Dá-lhe, Vinícius. Então tá, bom dia, pessoal. Estamos aqui com o meu bruxo Diego, fazer a gravação de mais um episódio do Prazer, Diego podcast. Noturno. Daniel, mano. Daniel. Desculpa. Confundo, cara. Tranquilo. Ontem me chamaram de Rogério, tá tudo certo. Diego e Daniel é bem parecido, pelo menos, né? Da mesma geração. Estamos aí para mais um episódio nessa sexta-feira, hoje, né, dia de gravação, sexta-feira ensolarada desse mês de abril. Vamos lá. Como é que é o teu nome? Eu sou o Vinícius, tenho 28 anos, sou morador aqui do bairro São Geraldo. Aqui não é Navegantes? Achei que fosse Navegantes aqui. Ali no meu puxa como São Geraldo, mas umas 2 quadras antes ali já é Navegantes, né? A Cairu ali, aquela banda. Tá, deixa eu apresentar então, depois a gente começa a conversa de verdade. Aí está, bom dia pessoal, sexta-feira, não interessa que dia que é, mas 10 de abril de 2026, 10 horas 15 minutos, estou aqui, tenho a honra de receber o Vinícius, que é mais um rapaz, mais um convidado, mais um colega que eu conheci no evento mais falado do sul do Brasil, pelo menos por mim, né, que é o Churrasco dos Guris. Você na segunda, terceira edição. Até brinquei com ele chegou aqui todo tatuado, não sabia que ele era tatuado, porque sempre no inverno ele estava sempre de Grêmio, fardadinho, boné, abrigo, enfim, camiseta. Vinícius Raz, motorista de aplicativo. Eu já falei para ele assim, cara, tu é muito novo para ser motorista. A primeira vez que eu falei com ele lá no churrasco, ele veio e falou umas perguntas. Cara, tu é muito novo para ser motorista de aplicativo. Conta a história, Vinícius, como é que tu chegou aqui? Então, eu comecei com o aplicativo no ano de 2019. Eu sou estudante da URGS. Isso mesmo. Eu lembro que eu te dei os parabéns por isso, que tu estudava e fazia... Eu faço engenharia metalúrgica. E aí tinha uma época bem complicada ali, eu sem grana e tal. E aí, tentando novas rendas, eu comecei no aplicativo. Só que eu comecei em 2019, no mês de janeiro, alugando carro. E novato, fui bem juvenil, assim. Em que sentido? Juvenil em que sentido? Tudo, não sabia rodar, não sabia escolher corrida. Faz parte. E cara, resumo do resumo. Eu acho que durou um mês e eu entreguei um carro. O carro era um Clio alugado no gás, era 600 pilinhas a semana, isso em 2019. Um Clio? Um Clio, mas o carro assim, ficava fraco, cara, fraco. Pô, imagina um carrinho 1000 já no GNV. E não sei se é uma boa para aplicativo, enfim, eu nunca tive experiência com Clio, só com dos Renault, só Logan mesmo, tá? E aí, enfim, não consegui, e um mês entreguei o carro. E aí agora, eu já te conheci na época, acho que eu sou inscrito desde lá daquela época. De 19? 19. E até hoje tu não sabia o meu nome, cara. Eu confundi. Tô brincando, Vinícius. Eu tô brincando. O cara tá super nervoso, gurizão, gente boa. Tá, então deixa eu só te fazer uma pergunta para tu segue na tua conversa. Agora eu lembrei, quando nós conversamos a primeira vez, eu te perguntei por que tu faz aplicativo, não sei o que, tu é muito novo e tal. Daí tu me falou naquela época, não, eu estudo, eu sou estudante da URGS e tal, e faço para ter complemento de renda. Como é que tá o curso? Cara, o curso assim, bem complicado. Eu entrei, para tu ter noção, nesse curso em 2017, tá? Desde lá já é chão, imagina, 9 anos. Tu tem que cuidar para não ser jubilado, cara. Eu fui jubilado na URGS. Não, mas agora teve a pandemia e não contou o tempo ali da pandemia. Ok. E o tempo que tu tranca também, eu tranquei 2 anos, aí não conta esse tempo. E que mais? Teve a enchente também, aí não conta mais aquele... Então tem mais 10 anos na universidade. Então tem mais uma certa aí para eu me formar. Mas como é que tá o curso? Como é que tá o andamento agora do eu curso? retomei o curso, esse semestre, voltei a estudar depois de muito tempo parado aí. Cara, assim, tive escolhas erradas durante ali a pandemia. Uma galera se formou, tipo, era bem mais fácil. O pessoal fazia prova em grupo. Cara, uma zorra, assim, Zorra total. O pessoal fazia 10 cadeiras, cara, assim, e passava em tudo no EAD.
E eu não aproveitei essa barbada, eu foquei em outras coisas naquele momento e hoje eu me arrependo. Poderia estar formado já. Com certeza, Mas, né, enfim, cara? né, E, pô, cara? tu tá na Universidade Federal, É. uma das referências do Rio Grande, pelo E menos do Rio Grande agora, do Sul. mais recente, acabei tendo filho também, aí complica mais ainda, né? Que idade tem teu filho? Tem 1 ano e meio. Novinho, pequenininho, então. Aham. E daí embolou com faculdade, embolou E com agora trabalho. aplicativo, e é difícil, cara. O cara conciliar, assim, trabalho e estudo é bem complicado. Mas agora, cara, eu tô com uma fé muito grande aí que eu vou retomar e em breve aí eu vou estar formado. Já tô na metade do curso, entendeu? É isso que eu queria perguntar. Tá na metade do curso já? Aham. Tá, tu Então tem o mais difícil já passou. Tu tem ideia que na sociedade tu é um privilegiado? Tu tem essa ideia? Eu sei disso, cara. Só que às vezes o cara não valoriza, né? Não, então tu tem que se ajudar, porque, cara, tu tem ideia do percentual que consegue entrar numa faculdade pública? É muito pouco, né? É uma faixa muito pequena da sociedade, então eu tô falando isso porque eu perdi essa oportunidade também. Situação muito parecida com o Vinícius. Eu tinha que trabalhar para viver. Tive filho pequeno também na mesma época. Não era aplicativo na época, mas eu trabalhava igual, enfim. E daí eu não dei prioridade para a faculdade. E quando dei conta, quando eu vi, já era. Eu não tive mais tempo para me formar e fui jubilado, né? Então eu não gostaria de escutar isso, mas se repetindo. Uhum. E tu é um privilegiado, cara. Tu tá numa universidade federal, tu fazendo um curso de engenharia eletrônica. Metalúrgica. Cara, campo de trabalho para isso aí é infinito, tu sabe muito bem disso. Eu imagino que tu sabe muito bem disso. Então, se tu me permite um conselho, foca nessa tua faculdade aí. Usa os aplicativos para pagar tuas contas, com certeza. Porque é disso que tu vive hoje? Sim, minha fonte de renda é total, aplicativo. 100%. 100%? Infelizmente. Ou felizmente, né, cara? Porque é uma oportunidade de trabalho muito justa como qualquer outra oportunidade de trabalho. Inclusive como engenheiro. Só que no engenheiro tu tem uma estabilidade um pouquinho maior, né? Tá, cara, tira uma grana boa, meu. Só que o que eu vejo de ideal seria fazer como um complemento, entendeu? Por isso que naquela época eu te falei, cara, que legal, se tu tá estudando e tá usando como complemento, tudo certo, dá-lhe no meio. Conta aí comigo no que precisar e tal, enfim. Agora, deixar de estudar ou compartilhar, tudo bem, cada um tem a sua realidade, aquela coisa toda, acabei de falar sobre isso, mas eu acho que tu tem que priorizar esse estudo aí. Eu lembro naquela época que tu tinha comentado comigo que tinha batido no teu carro. O que aconteceu? Não, na verdade, assim, ó, ano passado foi bem complicado. 2025, setembro, tava saindo de um churrasco ali. Dos guris, não? Não, nosso ali, até do pessoal da faculdade ali, da engenharia. A maioria já se formou até. E aí, ali perto da Avenida do Forte, ali, uma travessa que tem ali, cara, acabei batendo o carro sozinho, assim. Tu tinha bebido, não? Não tinha bebido. Fui o único que não bebi. Eu não bebo álcool, acho que quase 4 anos já, parei. E aí, cara, distraí, assim, uma bobeira. Fui dar carona pra um bruxo ali que mora em São Leopoldo, até tava junto. E aí distraí, fui olhar alguma coisa assim no centro do painel. E cara, sabe aquelas ruas assim, ó, que ela é mais alta no meio e ela cai assim, ó, cai pros lados. É Potengi o nome da rua, travessa. Ali na travessa da Avenida do Forte. Isso aí. Cara, tu bateu num poste ali? Bati num poste, cara, descuidei assim, ó, olhei o meio e soltei o volante. O cara faz isso direto, solta o volante e fica... E aí, mano, o carro foi questão de milésimos, assim, de segundo. Foi por causa do desnível, né, da rua, ele foi pra direita e eu dei num poste, cordão. E aí o prejuízo foi grande, mano. Tu tinha seguro, não? Tinha seguro. E aí, mas o que aconteceu? Não, aí foi aquela história, né, franquia, pegou capô, pegou farol, aí foi uma paulada. Paralama, né? Que carro que é? Para-choque, é o Onix. Né? É o hatch, né? É o hatch, só o xizão. Sim, xizão do mal. É. Tá, e aí, tu parou de trabalhar?
E aí ali Nesse momento? eu parei, fiquei uns dias sem carro, aí até que eu aluguei de um particular, um amigo meu, lá de Criciúma o carro. O cara me fez É a impressionante boa como de como tem alugar. rolo nesse mundo, né, cara? É impressionante. Aham. E ainda mandar um abraço pro Borbinha. A Borbinha já teve aqui, é bruxo dele, por isso que o Abraço, Vinícius. hein, Por isso que o Por isso também, né? Mas que depois que o episódio do. Que eu gravei o episódio com o Borbinha, faz o que? Um mês mais ou menos. O Vinícius me chamou, marcamos. O Israel não fechei com ele ainda, porque parece que ele tá trabalhando agora, tá sem sim, tempo, sim, né? aham. Mas enfim, o vai vir aqui também, que já foi membro do canal e tal. E daí eu comentei com o Borbinha, vou falar de novo aqui, porque acabei de descobrir que o Borbinha já trocou de carro de novo. Eu tô falando isso porque esses rolos de aluguel é impressionante. Como é que tu conseguiu um carro de. Tá, um abraço, Borbinha. Tá com outro carro agora, né? Pelo que eu entendi, que o Vinícius me fofocou de ti aqui. Como é que tu conseguiu um carro de Criciúma pra rodar aqui pra Porto Alegre? Cara, é uma história louca, assim, ó. Então Esse conta. aí. Eu quero escutar, eu só não quero falar. Esse cara aí de Criciúma, ele acabou virando bruxo, assim, porque ele é mecânico da minha mãe. E ela mora lá em Criciúma. Já faz uns 15 anos por aí. É gaúcha, né? Sim. E ela ela é de Cruz Alta, só que ela tá morando lá já faz um. E aí, cara, fiz umas manutenções com ele e acabei fazendo só com ele. Então, geralmente, quando eu vou lá visitar minha mãe, eu faço manutenção nesse cara aí. E aí mandei foto ali pra ele do carro e tal, batido. E aí ele, cara, isso aí é no mínimo um mês pra ficar pronto. Mas seguinte, eu tô alugando uns carrinhos aqui e eu tenho um Sandero pra te alugar. 600 pilinha a semana. E só passar aqui, pegar o carro. E aí eu já tava ali uns 15 dias, Daniel, sem trabalhar. E aí o cara começa a se ver mal, né? Sim. Sem a renda. Eu me vi um dia sem trabalhar. Tá, e aí tu foi lá buscar o carro? E aí fui lá buscar o carro, o cara fez um negócio que ninguém faz assim, ó, cara. Sem calção, sem semana adiantada, pega o carro e vai trabalhar, semana que vem tu me paga. Então, assim, ó, esse cara aí me deu uma força surreal. Quer mandar um abraço pra ele? Um abraço, Júnior, da mecânica lá do Pode falar o nome El Shaddai. El Shaddai lá de Criciúma. Na verdade é uma cidadezinha bem do lado de Criciúma e Sara. Na beira da faixa, né? É bem coladinho. Então esse cara aí me salvou e a gente tem que ser grato com as pessoas que sem dúvida nenhuma, nos ajudam, nos estendem a mão. E daí tu seguiu com o carro alugado dele durante quanto tempo? E aí eu toquei com o Sandero ali, eu peguei essa história aí do sinistro foi dia 6/9, tá? E eu peguei o carro dia 23 por ali. O carro alugado? O carro alugado, o Sandero, que inclusive eu botei um adesivo teu ali uma vez, te vi naquela voltinha ali da URGS, da Santa Casa ali. Paula Gama, o Luiz Engler. Enfim, tá? Eu não lembro Tinha um disso. Sanderinho branco com o adesivo, tu mandou um salve no vídeo uma vez. E aí? E aí, cara, fiz dinheiro com o carrinho. Eu acho que esse aqui tu não tem ainda, né, por sinal. Esse aqui não. Aproveitando aqui o adesivo do canal. E aí, cara, entreguei ele início de dezembro, que foi quando o meu ficou pronto, tá? O conserto demorou 3 meses. A seguradora pagou? Pagou. Demorou, mas pagou. Demorou 3 meses, né, Sim. Daniel? Fiquei... E lucro cessante eles te pagaram, não? Cara, aí tem um negócio lá dessa... Eu não quero citar, não vou fazer merchan nem nada, porque, enfim... eles têm um negócio que eles dão uma proteção de renda. Então, assim, só que funciona assim, tu bateu o carro, tu envia toda a papelada e tu não é quando tu bate o carro que tu começa a receber esses dias parado. Com certeza. É só depois que aprovar e que tu pagar a franquia, Daniel. Então, demorou 1 mês para eles liberar para eu pagar a franquia. E só depois dali eu comecei a ganhar uma diariazinha. Tá, então te pagaram lucro cessante atrasado, mas te pagaram alguma coisa. Sim.
Aí, tá, entreguei o Sandero. Fiz uma grana violenta, derreti, né? Novembro, não te no conhecia, Sandero. Aí entreguei início de dezembro ele. Ele fazia o Comfort nessa época, já não fazia mais, não né? fazia mais. É o final do ano passado isso aí? É, fim do ano passado. Aham. Só no X. Sempre trabalhei só no X, pop, enfim. Até tenho feito bem mais o pop. 99. E aí, olha só, peguei o Onix. Cara, 15 dias com o Onix, bati de novo. Que ano que é teu Onix? 19. Na verdade... É o Joy aquele? É o Joy. É o Joy. Queria falar que não é meu aqui o carro. Meu pai que me empresta, é do meu pai. Aham. Beijo, pai. Abraço. Beijo, pai do Vinícius. Como é que é o nome do Obrigado. pai? Marcelo. Beijo, seu Marcelo. Obrigado por me emprestar o carro. Valeu pela força pro Vinícius. É isso aí. Que não é qualquer um que faz isso, né, Daniel? Sim, com certeza. Mas é pai, né? Ele tá te dando uma ferramenta pra tu trabalhar, pra tu correr atrás do teu. Sim. E bateu de novo o carro do Marcelo. Cara, bati de novo. Aí foi duas burradas assim em total. Essa primeira aí, pô. Aí a segunda foi a seguinte, cara. Eu com o carro ali, consertadinho, filé, ficou top o conserto. 15 dias com o carro. Tava lá na região da Nilo. Eu peguei bem na Nilópolis ali mesmo, nos condomínios que tem até uma estacione assim dentro da via, sabe? 350, aham. Não, na rua mesmo. Na rua, aham. Não, tô ligado, bem na descida, ali é Nilo mesmo, bem na descida ali, um pouquinho antes da Encol. Isso aí. Uhum. Aí peguei um pessoal ali pra trazer aqui pra Beirute, já ia ficar na cara do gol e encerrar na última corrida. Aí vinha vindo ali, aí peguei a Bordini, cara, descida da Bordini com a Marquês do Pombal. Eu não sei o que me deu, cara. Não vi o sinal vermelho, não vi. Cara, entrei pra dentro de um Ford Ka Sedan. Com passageiro no carro. Com 3 bonecos atrás. Cara, bati na parte traseira do carro, assim, ele tava passando e eu peguei bem na roda traseira dele. Se machucaram, não? Não, ninguém se machucou, mas o carro dele rodopiou e ele foi parar em cima da calçada, esquina ali bem esquina da Bordini com a Marquês Pombal. Que horas era isso? De noite? Era Beirute, 1h20 trazendo pra Urb, né, provavelmente. Né? Eu ia trazer pra Urb e já ia ficar ali pertinho de casa, né? Onde tu me encerrar e tal. Porque durante a semana é o horário que eu costumo tocar ali até meia-noite, 1h no máximo. Faz um horário a partir de que horas? A partir das 16. Então tu trabalha no final da tarde e vai até o começo da madrugada. Show de bola, esse horário talvez seja mais inteligente, inclusive. Tu pega o rush da tarde com dinâmica quando tem. O finzinho do trânsito. Quando tem dinâmica, né? Quando o estagiário tá afim de liberar as cartinhas. E pega o pessoal indo pra festa, não pega saindo, né? É interessante esse horário. Tá, mas aí bateu, e aí o que aconteceu? Cara, aí bati, e aí seguinte, mais franquia, mais 3 meses sem o carro, que eu peguei agora, início de março. E aí aquela história, mais aluguel, mais... daí o cara sofre, mano. Que... Cara, assim, fiquei um meio ano no aluguel. E eu não tô acostumado, é sofrido, cara. Aluguel? O aluguel. Mas assim, e daí tá. Eu não quero entrar nessa conta o que vale mais a pena aluguel ou o próprio. Isso aí porque agora a gente até poderia pegar o teu exemplo e fazer comparação, mas não é esse o objetivo. Daí nessa virada de ano tu pegou de novo o Sandero do teu bruxo lá de Santa Catarina? Não, aí ele não tinha nenhum carro pra me alugar. Aí fiquei alugando, cara, aí aluguei primeiro uma lasanha, um ex-tax. Do Léo não? Do Léo não? Não. Um Gran Siena, com 300 mil quilômetros. Meu Deus. E aí, mas o carro era bonzinho assim. Só que aí começa umas coisas a te consumir, sabe? Coisa de carro velho. E aí tu avisa o dono, vai avisando, ele não faz nada e acabou que eu fiquei 1 mês com o carro ali alugado e entreguei o Gran Siena.
E fiquei alugando de locadora até voltar o meu. Peguei na Movida. Pegou alguns quilômetros de vantagem, não? Quebraram um galho. Não, eu peguei na diária mesmo. Assim. Nem pode, né? Para aplicativo. Então tem que avisar o pessoal, como diria o Almir, né? Tem que avisar o pessoal. Tem vários. Eu peguei 13 meses HB20, que era no máximo 27 dias, que tu pegava com 1 quilômetro de vantagem, tu tinha um desconto legal, uma diária que equilibrava, na época, tô falando de 2019, que equilibrava com o valor de uma alocação para aplicativo, então valia a pena até era mais barato se bobear. Acho que até mais barato. Só que tu não podia dizer que era aplicativo, ou seja, não podia ter BO nenhum, né? Não podia ter BO nenhum. Não, era o que eu pensava, entendeu? Qualquer coisa que acontecesse, tinha que dispensar o passageiro. Mas tu não pensou em ir para uma locadora Cove, Localiza, Zarp? Não pensei porque seguinte... Zencar, tem várias aqui, Clicar, enfim, o próprio Borbinha conhece, acho que todas. Sim. Ele é o que mais conhece, mas eu não pensei porque seguinte... Que era provisório. Era provisória e eles tudo querem te prender em contrato, 2, 3 meses. E aí eu não sabia quanto tempo ia demorar para o carro ficar pronto. Perfeito, tudo certo, é isso mesmo. E agora já está resolvida essa questão, já está com o teu carro de novo. Agora sim, só que a segunda foi um pouco mais complicado, Daniel, porque até meio sujeira assim na seguradora. Eles meio que ocultam do contrato que eu assinei, enfim, o contrato que de fato vale. Não tá lá em uma cláusula que diga o seguinte, que foi o que aconteceu, tá? Tu bateu 2 vezes em menos de 1 ano, a franquia dobrada. Bateu a terceira, triplicada. E assim, sucessivamente. Acabou que eu paguei 2 franquias agora. Ou seja, uma da primeira vez, mais 2 agora. Na verdade, 3 franquias. 3 franquias. Quanto cada uma? Uma fortuna? Cara, 13,5 cada. Trabalhou pra pagar a franquia. A primeira já foi, né? Agora tá pagando as outras 2. As outras 2 tá parcelado no cartão. E tá conseguindo se virar? Tô. Agora que voltou o carro, tá... O cara vê sobrar mais uma grana, assim, porque... Toda semana ali, 800, 150. De aluguel? De aluguel tava me consumindo, porque tu acaba tendo os custos do teu carro ainda, né? Continua tendo que pagar seguro, continua vindo IPVA. Sim, no teu caso só tava somando mais uma despesa. Sim. Não é uma substituição. Tá trocando gasolina, tá trocando prestação do banco pela prestação da locadora. Não, tu tá somando a prestação da locadora, né? É complicado. Só acumulou as situações. Bom, então agora tem que fazer um curso de direção, né? Cara. Pior que todo mundo que me conhece tu me parece um cara super tranquilo. Eu dirijo bem assim, né? Sem querer me gabar nem nada. Mas o cara cria uma casca ali dirigindo todo dia, né? 3 anos e meio já na lida direto aí. Tu não começou em 19? Não, o cara da Não, aí 19 eu comecei, só que eu entreguei o carro. Te falei 1 mês ali, durou. E aí eu parei. Tá. Aí quando meu pai... faltou essa parte da história. Quando meu pai comprou esse Onix, foi 2022. Tá, então tu tá mesmo desde 22. Novembro, outubro, então fazendo as contas aí dá uns 3 anos e meio de aplicativo. E o que tu tá achando dessa situação que a gente tá passando agora? Qual situação? Pausa dramática. Cara, primeiro que nós estamos prestes a aprovação, ou leitura, ou começar um debate de um projeto de lei que só beneficia as plataformas, né? Sim. Dando todo o poder para as plataformas resolverem fazer o que querem e o que não querem também com o nosso trabalho, né? Nesse sentido, instabilidade. Porque assim, minha opinião, eu adoro fazer isso aqui, eu adoro trabalhar isso aqui, eu adoro rodar pela cidade, eu adoro trocar com pessoas. Tem uns malas? Tem uns malas. Mas, em geral, tudo certo. Só que o preço, a estabilidade, as regras do jogo, para mim, como não existe uma definição de fato,
Isso aí, todo dia é uma situação diferente, todo dia é uma regra diferente. Isso me incomoda profundamente. Isso é nesse sentido, porque se tu trabalha já há 3 anos e meio e isso aí é tua fonte de renda principal, tu deve sentir isso. Tem semanas que tu vai lá e tu fatura 100, e tem semanas que tu vai, tu faz a mesma coisa e tu fatura 70, e na outra tu vai lá e fatura 150, porque vai de acordo com os interesses, como diria o Brizola, das plataformas. É nesse sentido. Como é que tu acha, qual é a tua opinião em relação a essa questão dos aplicativos em relação a nós? Cara, eu vou te ser bem sincero, eu não li o documento que saiu, essa PL aí. Não, eu também não li. Eu tô falando da situação que nós estamos vivendo. E no momento que derem mais poder para as plataformas, a situação só tende a piorar. Não, cara, de fato tá um absurdo, assim, ó. Que eu vejo que eles botaram ali, que as plataformas vão poder ficar com um máximo de 30% na média. Então eles vão poder querer cobrar 50% de umas corridas, que é o que acontece atualmente, né? Só que a média mensal não vai poder ultrapassar os 30%. Então, cara, não vai mudar muito para nós. Eles não tem ganho por KM mínimo, que é uma coisa que a gente... Eu, pelo menos, cara, eu sou do time que roda mais por KM, tá? A minha hora se mantém boa. Tu é da curta, então? Eu sou bem mais das curtas, Daniel. Eu vejo o aplicativo atualmente como 70%, 80% assim, de corridas curtas, cara. É difícil um tirão que pague bem. Não tem. Que pague o quilômetro. Só paga na hora, entendeu? Com certeza. O problema é a incerteza do retorno, né? Eu não consigo trabalhar dessa forma. Então, eu vejo assim, ó, cara, o que a gente faz aqui não é um serviço similar ao táxi. É a mesma coisa. E o táxi, ele não tem KM ali, a KM é 13 e pouco do táxi, bandeira 1, 4 e pouco. A bandeirada sentou a bunda no banco ali atrás, já é 7, 8 pila. Os aplicativos eram assim no começo. Tinha lá uma tabelinha, né? Eu lembro. E depois eles resolveram pagar o que querem. Sim, no início era 25%, né? Era fixo, né? Era fixo 25% e tudo era tarifado de acordo. Só que daí eles resolveram dizer, não, agora vai ser oferta e demanda. Vou te oferecer 10, tu aceitou, é porque tu aceitou, e tá tudo certo. O problema é teu que aceitou. Né? E daí, se ele tem interesse, que ele quer conseguir um motorista mais rápido, porque o passageiro tá esperando muito tempo, ele vai e oferece 15. Sim. Daí o cara, tá, beleza, agora eu tô rico. Daí assim eles vão iludindo, minando a nossa cabeça. Cara, é um jogo psicológico, né? Os aplicativos. Muito psicológico. Tu já tem que estar preparado para aquilo ali, porque no X é assim, ó, vai tocar 95 corridas que não dá pra fazer e 5 que dá pra fazer. Então tu tem que ficar ali x, né, recusando e hoje até fazer a que dá pra fazer, né? Até te comentei, hoje em dia eu faço bem mais o 99. É isso que eu ia te perguntar, tu tá achando mais rentável o 99? Até vou abrir aqui, vou puxar no celular, que eu tenho uma planilha, Daniel. Eu sempre atualizo ela todos os dias. Eu também. De ganhos e custos. Perfeito. E isso aí eu comecei a fazer em fevereiro do ano passado. Olha só. Tá, e aí? E aí desde então, cara, melhorou muito. Porque aí eu sei quanto eu tô ganhando de fato, o que eu tô gastando, né? Hashtag dica do diário do Uber de hoje. Tem vários aplicativos que fazem isso, tem uns pagos, outros gratuitos. Mas se tu não tiver, basta uma planilha de Excel, coloca lá corrida, receita, despesa, lucro líquido, enfim, e saiba o que tu tá ganhando de verdade. Tá, fala da tua planilha aí, tu quer mostrar? Não, aí eu só puxei aqui pra te comentar os números desse mês. Cara, até... É constrangedor. O 99 aqui tá dando aproximadamente, tu pode ver aqui nesse gráfico, uns 3/4 do meu faturamento. Quase esse 70%, amarelo aqui. Né? Quase 70%, olhando assim.
gráfico de pizza só de queijo, na verdade, no caso dele. Aqui, a calabresa é o que menos tem aqui, ó, olha só. O que é o vermelhinho? É despesa? Deixa eu ver. O vermelho ali é o particular. Particular, ó. É segundo lugar no caso do Vinícius aqui, são as corridas particulares. Não, é o Uber. Ah, não, branco o branco. Que é mais ou menos 25, um pouquinho mais de 25%, olhando assim, grosseiramente pro gráfico. Eu tenho fácil na cabeça isso aí. O meu é 100% Uber. Eu não sei qual foi a última vez que eu fiz 99. Tá, mas como é que tu faz? Tu pega, tu sai, tu liga os dois aplicativos e deixa primeiro tocar, sim. E daí tu vai fazendo? Ou tu tem horário, agora eu vou fazer Uber porque eu tô na região tal, ou agora eu vou fazer 99 porque eu tô na região tal? Como é que é essa tua estratégia de trabalho? Não tenho preferência por nenhum dos dois. Até uma frase engraçada que eu acho que cai bem para esse momento, do Mota, que ele fala, o que paga mais o Mota faz. Então, cara, é exatamente isso. Eu não trabalho, tipo, exclusivo. Não, tá louco, é o que paga mais. E se eu pegar uma corrida e tocar outra melhor, eu vou cancelar do outro aplicativo e vou ir na melhor. Já cansei de fazer isso. É o que o Inoen tinha dito para eu comentar aqui. Eu uso o tablet, bruxo. Eu ponho o tablet. Eu vi uma foto que tu mandou ontem. No painel, e aí fica bem visual, assim, bem bacana. Tu liga os dois ali e vai olhando as corridas dos dois. Aí ele te diz ali, tem um outro programa, né, que calcula os ganhos. Qual que tu usa? Eu uso... Gigo, não? Não, é um outro. Não sei se dá pra... Claro, não sou patrocinado por eles, infelizmente. É o Zeca. Não conheço, esse nunca bom. Zeca, é bem acessível. 30 pilinha por ano eu paguei. É mais barato que o Kiko. O Kiko e aí tá 13 pila por mês. O cara, ele calcula ali por aba, entendeu? Então se tocar uma na Uber e na 99 simultâneo, ele vai calcular as duas. E aí fica bem mais fácil ali de trabalhar no tablet para quem trabalha aí. E até ultimamente, andei me aventurando aí, tô fazendo uns in-drive, bruxo. Tem quem goste, né, cara? Cadastrei nesse Natal, olha só. Então agora a questão... Como é que tá o in-drive? Hoje tu tem que pagar a taxa antes pra tu poder trabalhar, ou como é que é? Isso, tu carrega o saldo ali. Eu parei aí, porque no começo era gratuito, né? Tu não pagava nada. Tu só não sabia? Mas foi só no começo. E daí quando começou, eu fiz uma vez uma carga só de 25 pila, que era tipo, tu pagava 25 pila, que era a taxa deles. E era mais, se não me engano, era 10% a taxa deles. Então, por exemplo, 10%. Pegava uma corrida de 10 pila, R$1, descontava daqueles 25, daí tu, então 25 dava pra fazer mais ou menos R$250. É isso, né? Isso aí. Tá, então não mudou essa regra. E daí eu coloquei 25 pila uma vez só. Daí eu fiz esses R$250 e fiquei negativo lá, tipo 1 e pouco, porque a última corrida passou do saldo. Sim, eles deixam de ficar um pouquinho nunca mais carreguei, porque eu fiquei com preguiça. Porque daí eu fiz isso na época da pandemia, tá? Porque realmente, na pandemia, caiu tudo. Então eu comecei a fazer corner shop, eu fiz in-driver, e o Uber 99 sempre ligaram, mas não tocava, porque não tinha corrida. E daí, quando teve que pagar de novo, essa segunda vez, né? Daí já tava tocando mais Uber do que já tava voltando a normalidade. Daí eu disse, não vou mais pagar pros in-driver. E nunca mais usei, nunca mais. Desde 2021, talvez. Tá, como é que tá hoje aí? Como é que tá a loucura aí das corridas? Porque tem história pra contar do in-driver, né? Eu fiz assim, umas 50 corridas já, desde o Natal ali. Cara, a princípio foi tranquilo. Teve uma que eu me incomodei ali, que o cara não pagou, ficou com o meu WhatsApp, disse que ia pagar depois, nunca mais pagou, e entrei em contato com a in-driver. Mandaram de te fuder? Não, cara, assim, não é que eles me ressarciram, mas o valor da corrida ali, 30 e poucos, eles me deram nesses créditos, entendeu? Não, então te ressarciram. Sim, de uma certa... Só que eu não consegui ir lá sacar a grana, né? Que o cara teve que fazer mais 300 pila. Exatamente. Teve mais 300 pila pra buscar esse valor aí. É uma forma de te fidelizar mais um pouco, né? Sim. E tem aquela coisa das ofertas indecorosas, um monte de putaria, bagaceria? Tem, cara, tem. Eu já vi ali umas coisas nojentas. E aceite a corrida que você não vai se arrepender.
As coisas Chame meio nesse número. Cara, Não, assim, ó. tu tem que os estar caras bem assim, cesteado pra ligar o drive. Olhar assim, hoje eu vou me Não, divertir, é só hoje eu vou me incomodar. quando não toca nenhum dos dois. Por isso que eu mal faço, assim, desde que eu peguei o Onix, eu não fiz o InDrive. Porque geralmente a 99 ali, a Uber, já suprem, né? Mas, sim, é uma boa opção pro cara, quando não tá tocando nada, às vezes te salva, Não é uma tá? boa opção, é uma opção. É, Boa tem razão. é forte demais dizer que é uma boa opção. Verdade. É enlouquecedor. Bah, enfim. E daí, então tu vai migrando com os três aí, mais 99, depois Isso. Uber ali em segundo momento e o InDrive no desespero. Isso. O X ali tá bem complicado, o Daniel, as corridas, os valores que tocam. Tá. No branco, assim, não tem como fazer, tá? Assim, dinâmica, impossível. Que dá pra tu fazer algumas prioridades ali, que aí toca um pouquinho mais, mixaria mais dos 5,88, né? Toca 7 pila, 8 pila, pra tu fazer as curtinhas, aí dá pra fazer. Fora isso, só na dinâmica, porque, cara, não... Tá foda, né? Tá bem complicado. Tá. O negócio, assim, ó, é o que a gente tava comentando ali, é o jogo mental, é tu tá forte mentalmente ali e não aceitar as nojeiras, que vai ser 95% das Sim. corridas que eles vão te mandar. É isso Tanto Uber quanto 99, né? O 99 não se salva, mas eu não... Tem gente que gosta. Tem gente que gosta, eu não curto mais. E o carro agora tá redondinho, então tá bom é só agora. não bater. É, só não bater, só... Cara, é só dirigir certinho, com atenção. Porque... Em quantas cadeiras estão matriculadas agora? Agora eu tô em 3. Presencial ou remoto? Presencial. Lá no Campos do Vale. É uma banda, né? Isso que é foda, né? Aí As o engenharias cara são tudo lá, né? Tu estuda de se manhã? desloca, né? Cara, esse aí é o grande empecilho da URGS. Teve... Agora, atualmente, eu estou estudando de manhã. Essas 3 são... Não, tem uma de tarde. Uma ocupa parte da segunda de tarde inteira. E as outras 2 são de manhã. Teve semestres na URGS ali que eu peguei aula de manhã, de tarde e de noite, cara. Eu sei, é foda. É difícil trabalhar de CLT Sim, estudando na URGS. É bem complicado trabalhar de CLT estudando na URGS. A maioria da URGS lá, cara, os estudantes, cara, nada contra, mas é a realidade, moram com os pais, Sim. entendeu? E tá tudo certo, só que não é a realidade de todos, né? Sim. Moram com os pais, aí tem tempo pra se dedicar só pra faculdade, e mesmo assim, cara, ninguém se forma no tempo certo, tá? Os 5 anos. Sim. Raríssimo. Como não tem Conta nos dedos. Como tu não paga, tu consegue jogar com o tempo, né? Tu não é obrigado a fazer tudo dentro do semestre para não perder dinheiro. E tu acaba... cara, nós vamos finalizando por aqui, eu vou encostar nesse posto aqui, porque eu moro na Farrapos, não tem como ficar esperando, como ficar parado na Farrapos. Vou encostar aqui pra gente finalizar. Eu quero que na próxima vez tu venha aqui para me dizer que tu já tá com a data de formatura. Não, data de formatura daí vai demorar muito tempo, porque quando tu tá no sexto semestre... Eu tô no sexto. Sexto de quanto? Mais um... Seis de quando? De 10 ou de 8? 10. Tá, mas então no final do ano eu quero que tu volte aqui pra dizer que tu tá bem encaminhado, que tu passou nas 3 cadeiras do sexto, que tu já tá encaminhado pro 7º, porque, cara, pra tu sair fora disso aqui, tu tem uma profissão aí que tem muito futuro, né, que é engenharia, e tu tem que usar isso aqui, na minha opinião, né, é só na minha opinião, como passagem e só como sustentação financeira mesmo. Tu tem que usar os aplicativos a teu favor e não ao contrário, né? Porque na verdade o que acontece, a grande maioria, é que os aplicativos estão nos usando as nossas necessidades, nosso desespero muitas vezes para se abusar e se passar. Eu acho que é esse meio que é o raciocínio que eu vejo das plataformas em relação à relação com os motoristas, né? E eu tô torcendo, não sei se tem mais alguém torcendo por isso, mas eu tô torcendo que tu faça essa passagem quanto antes, cara. O que tu acha sobre isso? Não, com certeza, o negócio é se formar. E
E a questão ali que eu te comentei, cara, é se formar e de repente, se eu quiser continuar no aplicativo, mais Não, mas pra daí- questão de Aí só pra tirar complemento. onda. Claro, entendeu? pra tirar onda, pra É. pagar uma conta, pra desculpa social pra sair de casa, Sim. patati patatá. Aí tomar o energético na Claro, Ipatur, lá pra com os fa- bros. pra mentir com os guris na rede. Exatamente, mas daí tudo certo, cara. O problema é tu sair pra fazer R$ 500 todo dia com a faca no pescoço, que os aplicativos sabem que tu tá saindo assim. Sim. E daí eles vão te explorar, velho. Que é essa a realidade, cara. Tu é um cara novo, já te falei, a primeira Sim. vez que eu te vi. Primeira 28 vez anos. que eu te vi. Tu é um guri novo, não tem que estar aqui enfurnado fazendo 12 horas por dia, tá ligado? É isso que é a minha opinião, tá? Daí tu vai dizer, tá aí, o que tu tá fazendo isso? Não sei. Eu tô fudido aqui. Pelo menos eu tô tentando criar um conteúdo, um conteúdo aqui pra, de repente, ficar rico nas redes sociais um dia. Mas ele tá muito longe disso. Não, mas é isso, o negócio é focar agora e... Cara, já perdi muito tempo. Tocar a ficha nessa faculdade aí Bora? e se formar assim possível, o quanto antes. É isso aí, fazer o tempo mínimo possível que tiver aí, maximizar essas cadeiras que tu tem por semestre, derrubar todas as eletivas que tem que derrubar o quanto antes, e enfim, e pegar o canudo, né, cara? Isso E aí. depois ir pra uma indústria ali de Estados, Sapucaia do Sul, fazer máquina, vai lá pra Randon e Caxias do Sul construir caminhão, pô, engenharia metalúrgica, cara. É um ramo vasto, né? Não, pá, tu tem trabalho pro resto da tua vida, cara. Porque, claro, só tem que te formar e se especializar em alguma coisa dali no meio. Isso aí. Certo, Vinícius? Certo, Cara, Bruno? muito obrigado pela tua presença aqui. Foi um Cara, prazer eu que- ter trocado contigo. Demorou, né? Acho que nós estamos conversando, acho que desde o final de março, eu acho, né? acho Coisa que de por um aí. mês. Tive que adiar um dia, era pra ter sido gravado ontem, mas eu tive um compromisso que eu tive que adiar. Mas tá aí, tá feito o registro. Tu pretende no próximo churrasco dos guris? Dia 28 de abril. Cara, vou tentar ir. Acompanha sim, as redes, o Rômulo já deve estar anunciando, o Moraes também. Daqui a pouco eu vou começar a anunciar também. Vai ser uma honra trocar de novo uma ideia contigo lá. E manda um abraço pro Babinha, pro Israel, pros bruxos lá que eu Claro. conheço. Aqueles que não vieram ainda um dia vão aparecer aqui. Graças a Deus a procura tá grande. Certo? Certo, bruxo. Quer deixar mais uma palavra final? Um beijo pra alguém, pro teu filho, pra tua família, pro teu pai, pra tua mãe, enfim. Deixa aí um beijão pro meu pai, né? Obrigadão, pai, pelo Onix aí, por me emprestar. Um beijo pro meu filho, o Joaquim, 1 ano e 8 meses. Querido. Um abração lá mais uma vez, né, pro Inoene, que conhecemos ali no Borbinha. primeiro churras O Borbinha. do Maitá, o Borbinha. Eu não O consigo primeiro falar o nome churras dele. que teve dos guri foi ali no Maitá, ali que eu conheci ele. Então, abraço, Ino, e pro Júnior lá, o mecânico do Sandeiro, que me salvou ali uns 2 meses. É isso, gente. Então tá, feito o registro, então, pra cima deles e cuida delas. Não consegue, né, Moisés? Vai, Moisés!